Você já reparou que tudo que há na sua cabeça que tem conotação de importância vem sempre aos pares? São 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, mas a boca é uma só. E graças a Deus por isso, não é mesmo? A maioria de nós já tem problemas demais com uma boca só. Já pensou se nós tivéssemos 2 bocas? Seria uma tragédia. Eu quero contar para vocês uma história sobre um camponês que ele ficou sabendo que um casal de araras azuis tinha feito o seu ninho no oco do tronco de uma árvore. E ele, com desejo de começar a criação de araras domésticas, resolveu ir até lá e pegar os filhotes e trazer para sua casa. Ele levantou cedo, pegou a sua merenda, pegou uma corda e ele foi para aquele lugar. Chegando lá, subiu com muita dificuldade no tronco. Enquanto ele estava subindo, ele podia ouvir o barulho que ele dizia ser o barulho, a voz, o grunhido das avezinhas. E ele ficou tão contente, tão alegre, porque finalmente ele iria começar o seu negócio. Ele ia levar os filhotes para casa para começar a criação de araras azuis. Então, quando chegou próximo do buraco, do oco, do pau, ele encostou lá o seu ouvido para ouvir aquele barulho gostoso dos filhotes. Mas quando ele encostou ali a sua orelha, ele foi picado na ponta da orelha por uma serpente extremamente venenosa. E ele começou a sentir dificuldade de respirar e foi ficando sem forças. E ele inchou o seu pescoço, suas orelhas incharam. Aquela sensação ruim desceu para os braços. Ele inchou os braços, inchou as pernas. E ele foi caminhando com dificuldade para casa. E foi com maior dificuldade. Quando chegou em casa, olhou-se no espelho e parecia um monstro. Seus olhos estavam vermelhos como brasa. Então ele sentiu que precisava fazer alguma coisa, mas não teve tempo. Aquele homem morreu por causa da picada da serpente. Eu quero dizer hoje aqui para você, que há muitas serpentes em muitas das conversas que chegam até nós. Muitas pessoas têm sido picadas na sua audição através de serpentes que vêm escondidas em muitas conversas. Conversas que chegam e que picam, e que atingem a alma, que atingem o coração, que atingem as emoções, que atingem o sentimento de valor. São picadas venenosas que chegam através de palavras, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Nós precisamos aprender a discernir essas conversas e fazer uma filtração, selecionar essas conversas para que nós não sejamos envenenados. Sabe, a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 15, versículo 1, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E no capítulo 16 do mesmo livro, no versículo 24, nós podemos ler também, dizendo que palavras suaves ou agradáveis, palavras suaves, palavras agradáveis, são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que tipo de palavra você tem ouvido, tem entrado pelo seu ouvido? Que tipo de conversa? Que tipo de assunto? Que tipo de bate-papo? Que tipo de informação, de informações tem entrado pelos nossos ouvidos e tem descido para o nosso coração? Que tipo de palavra tem chegado até o nosso coração? Nós precisamos aprender a filtrar essas conversas, porque há muitas serpentes em muitas conversas que chegam até nós. A história de Samuel, você já deve ter lido, lá no capítulo 16, quando Samuel estava indo para a casa de Jessé para ungir Davi como rei, os anciãos da cidade ficaram sabendo que Samuel estava indo. E eles então foram ao encontro de Samuel e perguntaram: é de paz a tua vinda? É de paz a tua vinda aqui neste lugar? É de paz a tua vinda aqui nessa cidade? Sabe que muitas vezes as pessoas que vêm à sua casa, que entram na sua empresa, que entram no seu negócio, que entram no seu círculo de relacionamento, deveriam ouvir essa pergunta: é de paz a tua vinda? Você está vindo aqui com paz? Porque muitas pessoas que chegam, que entram em certos ambientes, elas chegam e deixam lá picadas de morte através de conversas, trazendo informações, trazendo conversas que trazem desânimo, que trazem agonia, que trazem ansiedade, desespero, que trazem conversas que incomodam, que desproporcionam, que desequilibram. Nós precisamos aprender a discernir essas conversas e filtrar essas conversas e não permitir que elas entrem no nosso coração. O salmista Davi, sabendo disso, ele pediu ao Senhor, dizendo: Senhor, coloca uma guarda nos meus ouvidos, coloca uma guarda na minha boca, coloca uma guarda, uma sentinela nos meus lábios. Nós precisamos aprender a discernir essas conversas. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos edificar e não destruir. Devemos ajudar, não atrapalhar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração e que você comece a filtrar as conversas que tem ouvido, que tem entrado na sua casa, que tem entrado na sua empresa, que tem cruzado o seu caminho. Que Ele guarde o seu coração, guarde a sua mente e que nós possamos glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz, o Senhor é contigo. Deus te abençoe.